Pai do Senhor, irmãos. Pastor Luiz Ângelo, Pastor Júnior. Pastor Bruno. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, Cris. Todos daqui Samuel. muito feliz. Irmã Cris, a irmã está com áudio? Irmã Cris? Está mudo o áudio dela hoje. Ela teve que trocar o aparelho. Ah, teve que trocar o aparelho? O outro deu problema? Ai, que pena. Vou sentir falta do a Pai do Senhor. Vai fazer falta. Uma pena. Da Pai do Senhor dela. Glória a Deus, irmão. Irmã Cris, faz a oração inicial, por favor. Glória a Deus. Irmão Júnior, pode ser? Pode ser, irmão Bruno. Pode ser a oração inicial? Não entendi. A oração inicial, pode ser? Pode. Amém, glória a Deus. Amém. Deus amado, Pai, em teu nome, nós vamos te agradecer por mais um dia a tua presença, Deus, mais um culto, mais uma palavra, Pai. Pai, usa a tua filha nessa noite, abençoa, Deus amado, a nossa vida com essa palavra que vem do teu coração, do teu trono, Deus. Ó Deus amado, eu tenho certeza que vai ser um culto abençoado, que o Senhor vai ouvir as nossas orações, nossos louvores entoados a Ti, Deus. Abençoa cada um que está participando, abençoa aquele que não pôde participar, meu Pai, guarda nossas vidas, livra-nos de todo mal, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Lucas, não pode não. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, a honra e a glória a Deus. Falou assim, falou. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho a lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor.
Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino da harpa número 4. Amém? Amém. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiver-te, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. Irmã Cris, vamos louvar o Senhor? Sei que a irmã está com áudio agora. Está com áudio, está com áudio. Está sim, clica aí. Solta aí. Abre o áudio, Cris. É só clicar, irmã. Tá funcionando. Fala agora. Isso, pode falar. Será que tá sem áudio? Tadinha, tá sem áudio. Ah, esse aparelho dela não está saindo áudio mesmo. Que pena, meu Deus. Pastor Júnior, vamos lá? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, o 212.
Todo mundo, né? O que você falou? Nós três vai cantar, né? Vai cantar. Vamos lá. 1, 2. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, a peleia. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Mas o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quebra com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde
Deus vai me coroar. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, vamos já, 20 minutos, vamos encerrar, né, essa sessão, vamos partir para a palavra de Deus. A ministração da pastora Elisângela Rocha. Amém? Glória a Deus. Mantri, a gente vai gerar outro link, amém? Vai sim. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Pastor Elisângela. Não está aparecendo o vídeo dela? Não estou vendo. Amém. Pastor Elisângela. Ela está arrumando dela aqui, não é ela? Oi? Ela está arrumando o áudio dela aqui. Ela está arrumando o áudio dela. Uhum. A gente aguarda o seu problema. Está dando falha na câmera. Ela vai entrar de novo no dela. Vai desligar e vai sair e vai entrar de novo? É isso? Eu não sei, travou tudo aqui. É melhor você desligar. Ela vai sair e entrar de novo, então, Bruno. Aí eu vou lá, então, aceitar de novo, tá bom? Tá bom. É legal, mais fácil. Eu quero entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dar certo. Eu ia falar, irmãos, que aqui somos 1, 2, 3, 4, o irmão Luquinha, né, o Benjamin, 6 pessoas, 7 com a minha mãe aqui do lado, e mais pessoas que ouviram essa mensagem, né? A palavra de Deus diz que se tiver 2 ou mais pessoas, ele estará presente, então a gente não tem que estar preocupado com a quantidade, né? Meu Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar vidas que estão precisando ouvir essa palavra, né? Que Deus já tem preparado para cada coração. Amém? Pastor Elisângela, fica à vontade, tá? Vou desligar o áudio. Amém. Irmã Cris, desliga o áudio, hein, irmã Cris? Fica brava não, tá, Cris? Próxima vez você fala, tá? Próximo culto você fala, tá? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos, irmãos. Amém. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, né, de adorar e agradecer o nome dele, falar sobre a sua santa palavra. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração ontem, e nessa madrugada eu estava lendo essa palavra, e ali eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor, onde eu fui fortalecida, reanimada, onde o Senhor alegrou meu coração, e eu não pude conter as lágrimas.
Meu esposo viu as lágrimas caindo e perguntou, é a palavra? Eu falei, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela corta entre a alma e o espírito, ajunta a medula e é apta para discernir a intenção do coração. Então, a palavra vai além do que pensamos e esperamos ou até imaginamos. A palavra do Senhor vai. E ela faz o que lhe apraz. Então, essa palavra ontem, eu fiquei muito feliz de o Senhor poder ter colocado essa palavra no meu coração. E nessa tarde eu estava lendo a palavra do Senhor, buscando um pouquinho mais. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículo 30. Quem encontrar, diga um amém com a mãozinha, Amém. um joinha. Misericórdia, meu Bruno. O Bruno está procurando. Misericórdia, meu Bruno. Olha o Lucas enchendo o saco do irmão. Glória a Deus, todos encontraram? A Cris encontrou? O B já encontrou? Amém. Amém. Livro de Atos, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 30. Diz assim: por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor ministrou meu coração essa palavra. Eu queria estar voltando aí algumas passagens a partir do capítulo 26. Tudo que eu vou estar falando, os irmãos vão encontrar no capítulo 26, 27 e 28 do livro de Atos. A Bíblia diz que Paulo é levado por Festo, o governador da Judéia, até Agripa, o rei da Judéia. Paulo é levado até eles por interesses políticos, onde Paulo estava pregando o evangelho em Jerusalém, e os líderes judeus começaram agora a perseguir a Paulo. O rei Agripa, o rei da Judéia, e também a rei da Samaria, ele foi muito conhecido como perseguidor de cristãos. Ele perseguia os cristãos, ele já havia mandado matar Tiago à espada, havia prendido a Pedro, mas o Senhor, de maneira miraculosa, envia anjos e liberta Pedro da prisão. E esse mesmo rei a qual Paulo é levado até ele, como um assassino, como um perturbador, como alguém que merecia estar sendo preso para passar por um tribunal, por um julgamento, como se estivesse fazendo algo errado. Mas a Bíblia diz, no versículo 17 do livro de Atos, capítulo 26, que o Senhor fala com Paulo, e ele fala: livrar-te-ei dos fariseus, dos gentios, para que tinha um propósito, para tirá-los das trevas, né, para que o Senhor perdoasse os seus pecados, e para que também os gentios, a qual Paulo havia sido enviado pelo Senhor, recebessem a herança pela fé. Então o Senhor, ele tinha um propósito com a vida de Paulo. E quando Paulo está diante
de Agripa, Paulo diz para Agripa, para o rei Agripa, da Judéia, ou seja, Paulo, ele simplesmente fala o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo a obra do Senhor. Mas os líderes judeus prenderam Paulo no templo e tentaram assassinar Paulo. No versículo 21 diz isso. E fez o governador da Judéia, ouviu os líderes judeus em Jerusalém, sabiam que eles tinham um plano contra Paulo. E na estrada de Cesareia até Jerusalém, eles estavam armando contra Paulo. Só que Paulo, sabedor que agora, a princípio, perseguidor dos cristãos, e depois agora, tendo tido um encontro com o Senhor, Paulo sabia que as coisas não seriam fáceis, porque Paulo sabia que assassinavam cristãos, sabiam que todos criam na lei de Moisés e nos profetas, mas ninguém creu quando Jesus apareceu dizendo que apareceu se colocando na condição do Salvador. Ninguém creu. E Paulo, tendo um encontro com o Senhor, já entendeu que não seria fácil, porque o próprio Senhor disse para ele que o livraria da mão deles e também dos gentios, a qual o Senhor o enviaria para pregar o evangelho. Então, Paulo sabia que quando Festo agora leva ele para Agripa, Paulo sabia que tudo haveria uma trama, tudo haveria uma briga, uma guerra política. E ali, Festo se incomoda e diz a Paulo, você quer então ser julgado em Jerusalém? Porque sabia que se Paulo fosse julgado em Jerusalém, seria pior. Porque quem estaria agora julgando Paulo? Os próprios judeus, o próprio povo ali a qual ele pertencia, da seita a qual ele pertencia. Então, Paulo, sabendo disso, o que Paulo diz? Pois eu sou um cidadão romano, então eu vou apelar para uma autoridade jurídica superior. Ou seja, Paulo apelou para quem poderia o ajudar mais. Entendendo que o povo a qual ele estava, os líderes a qual ele estava, estavam se levantando contra ele, ali aonde ele poderia pregar o evangelho e todos verdadeiramente se converter, deixar de ter somente o conhecimento da letra, mas obter o Espírito de Deus, Paulo, sabendo disso, que ele estava fazendo sim a vontade do Senhor, mas aqueles a qual ele estava ali não estavam aceitando que Paulo fizesse a vontade do Senhor. Então, Paulo, um bom entendedor, ele verdadeiramente entendeu que seria perseguido. Então, o Senhor, permitindo que Paulo fosse pego por Festo, levado até o rei Agripa, e ali sendo julgado, Paulo, em seu julgamento, Paulo começa a dizer, o rei Agripa começa a perguntar para Paulo o que Paulo teria feito, o porquê que Paulo estaria ali. Ele teria que agora começar a se explicar. Paulo começa a dizer que antes ele também, conhecedor da mesma lei que todos eles conheciam, também acreditando na lei de Moisés, acreditando nos profetas, que Paulo agora, indo pela estrada de Damasco, Paulo agora tem um encontro com o Senhor, a qual ele vê uma grande luz e ouve uma voz que o Senhor lhe diz a Paulo, em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja,
duro para ti é resistir a uma vara com ponta de ferro. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Paulo, Paulo, estou te chamando, não agora para perseguir, e sim agora, depois de ter um encontro comigo, a pregar o verdadeiro evangelho. O Senhor estava permitindo a Paulo ali uma mudança total de vida. Paulo conhecia a lei, Paulo prendia os cristãos, Paulo ia até longe nas cidades circunvizinhas para prender aqueles cristãos, para matar aqueles cristãos, e agora depois que Paulo tem um encontro com o Senhor, que Paulo encontra a verdadeira verdade do evangelho, porque ele se encontrou com o próprio Cristo. Paulo, entendendo tudo isso, Paulo começa agora em sua defesa a contar tudo o que lhe havia acontecido. Então agora Agripa se levanta daquela sala, pega ali a sua irmã, pega o governador, se retira de cena e diz ali para Festo, nada tenho contra esse homem, não temos motivo para prendê-lo, não temos motivo para matá-lo, não temos nenhum motivo para fazer nada contra esse homem, ele só está pregando o evangelho, ele somente está pregando o evangelho, nada mais. Ou seja, muitas das vezes isso acontece com os cristãos. Simplesmente está pregando o evangelho, simplesmente está fazendo a vontade do Pai. Houve um encontro verdadeiro com o Senhor e ali é colocado em prisões, é colocado agora a sua vida à prova, é colocado agora a sua casa à prova, por simplesmente estar fazendo a vontade do Senhor. Mas Agripa, como ele também não era um rei bom, como ele já também tinha mandado matar Tiago a espada, como ele também já tinha mandado prender a Pedro, Agripa agora o que ele fala? Mas por ele ter apelado a César, então manda ele para César. Ou seja, aquele que que Paulo estava falando, não tinha falso nenhum, não tinha o que levantar contra Paulo. Não há motivos para que nós venhamos prender esse homem, para que nós venhamos julgar esse homem, para que ele venha ser morto, não tem motivo nenhum. Então, sendo que não tem motivo, porque ele apelou para a corte, o Supremo maior, a autoridade maior, então manda ele para César. Paulo estava agora sendo enviado para Roma. Paulo sendo enviado para Roma, ele haveria de passar um tempo, e dentro deste tempo, Paulo ainda estava vivo. E muitas das vezes não entendemos os processos em que vivemos. Que em tudo o Senhor tem o seu propósito. Muitas vezes o Senhor muda a nossa rota, o Senhor nos tira de uma situação, nos coloca em outras situações, muitas vezes passamos ou passaremos por algumas prisões, algumas situações adversas, que se tentarmos entender, não vamos conseguir. Mas se entendemos que em tudo o Senhor tem um propósito, o processo ao qual o Senhor nos colocou, ele continua nos direcionando segundo o seu propósito. Amém? Amém. Paulo agora entra numa embarcação e começa uma viagem até Roma. Nessa viagem, quando Paulo é colocado nessa embarcação, Paulo já prevê que essa embarcação seria desastrosa. Continuando o capítulo seguinte, no capítulo 27, Paulo já entende que essa embarcação ela seria desastrosa. Algumas coisas iriam acontecer, haveria algum descontrole,
Mas o centurião a qual estava conduzindo a Paulo, esse centurião não dá ouvido a Paulo, ele ouve o piloto a qual estava guiando aquela embarcação, ele ouve o dono do navio, ele ouve a todo mundo, menos a Paulo. Difícil é quando somos a voz de Deus, porque Paulo, ele era a voz de Deus naquele lugar. Como somos a voz de Deus e ao nosso redor ninguém nos ouve. E estamos dizendo que estamos numa embarcação perigosa. Estamos dizendo que algo desastroso vai acontecer. Somos uma voz profética naquele lugar, muitas vezes dentro do nosso lar, muitas vezes no meio da nossa parentela, muitas vezes na igreja onde o Senhor nos colocou. Somos uma voz profética, somos a voz de Deus, mas não somos ouvidos. Não somos ouvidos. O Senhor, Ele quer falar com as pessoas que estão ao redor, mas parece que os ouvidos estão fechados, não é o momento de embarcação. Paulo, conhecedor de situações, Paulo, conhecedor de embarcação, conhecedor de toda a situação a qual ele estava sendo colocado. Paulo fala e não é ouvido. A Bíblia diz no versículo 15, do capítulo 27, ela diz assim: e sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Paulo havia previsto tudo aquilo. O navio, ele saiu de curso por conta do vento. As manobras pararam e eles foram o navio foi levado pelo vento. Não havia mais possibilidade de nenhuma manobra, porque todos os ventos eram deixados. Estava acontecendo algo terrível naquele lugar, a ponto de todos perderem a esperança. Todos aqueles que estavam naquela embarcação estavam perdendo a esperança, mas no capítulo 27, no versículo 22, Paulo, ele exorta todos por não terem o ouvido. Paulo diz assim, no versículo 22, do capítulo 27, entretanto agora exorto-vos, a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Paulo viu que diante de toda aquela situação toda desastrosa, a qual ninguém havia ouvido Paulo exorta eles: eu disse para vocês que eu previ que algo haveria de acontecer. Mas eles não quiseram escutar Paulo. Eu me senti dentro dessa situação. Eu tentando falar com as pessoas, eu tentando dizer, para algumas pessoas consegui dizer, algo muito ruim vai acontecer. Do jeito que está esse navio, do jeito que esse barco está, algo muito ruim vai acontecer. Antes de acontecer toda essa pandemia, eu falei para o meu esposo, algo no mundo espiritual está acontecendo, vai chegar até nós, eu estou sentindo, eu sinto um silêncio espiritualmente falando, eu sinto uma opressão muito grande, e ali o Senhor me dando palavras duras, palavras de conserto, muitas palavras. Cheguei a conversar com a irmã Cris: irmã, eu não posso abrir totalmente para você, mas coisas devastadoras vão acontecer.
por conta da situação, eu estou vendo, está gritando. Poucos estão conseguindo enxergar que o Senhor, Ele já está falando, Ele já está se antecedendo. Os profetas estão sendo obrigados a se calar, porque os profetas não estão tendo voz. Paulo não estava tendo voz. Paulo tem um verdadeiro encontro com o Senhor, um verdadeiro pregador do Evangelho. Se todos tivessem ouvido a Paulo, iriam entender que o Senhor havia passado ali naquela terra por tão pouco tempo, e até mesmo nem Paulo tinha dado ouvidos para ele, onde Estevão foi apedrejado até a morte, diante dos pés de Paulo, e Paulo não quis saber. Só que quando Paulo tem aquele verdadeiro encontro com o Senhor, que ele verdadeiramente está pregando o Evangelho, naquele instante, se aqueles que estivessem ao redor de Paulo estivessem dando ouvido a Paulo, iriam entender o que Paulo estava dizendo, mas ninguém queria ouvir a voz de Paulo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que depois que Paulo exorta todos aqueles que estão na embarcação, Paulo não diz somente as palavras dele, o que ele achava. Olha, eu estou aqui na embarcação, então nenhuma vida vai se perder. Não, não era isso. Paulo disse, olha o que ele diz no versículo 23 e versículo 24 do capítulo 27. Ele diz assim, o porquê que ele tinha dito isso? Pois ontem, durante a noite, irmãos, Deus falou comigo ontem à noite nessa palavra, né? Na madrugada de hoje. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me. Irmãos, vocês não têm noção, eu estava lendo essa palavra ontem, em lágrimas, tendo verdadeiro encontro com o Senhor, a palavra me limpando por dentro, me fortalecendo, me trazendo uma força, um ânimo, um vigor, uma alegria que eu não sabia explicar. Porque, antes de dormir, eu falei ao meu esposo, eu estou muito temerosa. Eu estou com um temor assim, muito grande, eu não sei explicar. E quando essa palavra entrou no meu coração, que eu comecei a ler, aonde o Senhor disse para Paulo, através do seu anjo, que ele foi visitado pelo anjo de Deus, aonde no versículo 24, o anjo disse assim, Paulo, não temas, eis que é imperativo, é necessário, que compareças diante de César, e por isso, Deus, por sua graça, por sua misericórdia, te concedeu a tua vida e a todos os que estão navegando contigo. Olha que interessante. O anjo falou para Paulo, Paulo, ninguém vai morrer. É necessário que você ainda compareça diante de César. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda. E nem você, e nem todos que estão nessa embarcação contigo, ninguém vai morrer. Portanto, senhores, Paulo continua dizendo, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para uma ilha. Paulo ali, primeiramente, ele exorta aquele povo que estava na tripulação com ele. E depois Paulo diz que foi visitado pelo Senhor, que nada aconteceria. Então o Senhor deu uma direção a Paulo. Eu acho interessante que, ainda que Paulo tivesse algum temor, o Senhor já estava dizendo para ele, você ainda vai chegar do outro lado.
você ainda vai ser julgado. Você ainda vai comparecer ao tribunal de César. Ainda tem situações bem mais difíceis acontecendo, então você não vai morrer agora. Nem você e nem todos quantos estão com você. Aí Paulo agora começa a dizer àqueles homens, olha, fazem 14 dias que vocês estão sem comer. Então Paulo começa a dizer, é necessário que todos comam. E Paulo pega ali no versículo 27, ao versículo 30, Paulo diz agora, alguns daqueles marinheiros pegam os botes que estão naquele navio e tentam fugir. E Paulo diz para os soldados, é melhor que deixe eles fugirem, porque o navio vai ficar mais vazio, porque aí ninguém morre. Então, assim, muitos fugiram. Muitos tentando fugir, por não suportar a situação em que estavam vivendo. Olha quantas situações adversas aconteceram naquela embarcação. Mas Paulo, no versículo 35, Paulo insiste para que eles comam. E a Bíblia diz no versículo 35 que Paulo pega o pão, dá graças diante de todos, parte o pão e começa a comer. Ou seja, dentro daquela situação, Paulo ainda ceia com todos os tripulantes. Você vê que dentro de uma situação tão difícil, que Paulo ainda ia ser julgado. Paulo ainda ia estar diante daquele que era maior, a qual ainda ia levá-lo preso, julgado. Paulo ia passar por muitas situações, mas dentro daquela prisão a qual Paulo se encontrava, Deus ainda tinha um propósito. Paulo ainda ceia com todos aqueles homens, 276 homens. Paulo ceia com eles, e a Bíblia diz no versículo 38, depois de haverem comido, até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando sobre o trigo, todo o trigo ao mar. Ou seja, Paulo ainda foi canal de Deus, de bênção para aquele povo. Dentro daquela embarcação, enquanto uns pegam o bote e pula do navio, Paulo ainda incentiva eles a comerem, oh meu Deus. Paulo ainda ceia com eles. Os dias estavam preocupados. Paulo incentivando, eles ainda param para comer, se alimentar, todo um processo, irmãos. Era necessário que Paulo tivesse naquela embarcação. Era necessário que a vida de Paulo, dentro daquela situação, ia fazer a diferença para todos que estavam ao redor. Muitas vezes não entendemos, mas a nossa simples vida dentro de um local faz a diferença. A vida do meu esposo dentro do meu lar faz a diferença. A minha vida dentro do meu lar faz a diferença. A vida do meu filho dentro do meu lar faz a diferença. A vida da Cris dentro do lar dela faz a diferença. A falta de voz da Cris nesse momento, nesse culto, faz a diferença para nós que ouvimos a voz dela. A vida do irmão Bruno faz a diferença dentro do lar dele com a sua esposa, com a sua família. A vida da mãezinha dele faz a diferença dentro da família. Paulo fez a diferença dentro daquele barco. Aquela tripulação, aquela situação, era necessário que Paulo estivesse ali dentro. E se compreendemos a palavra do Senhor, vamos entender todo o processo de tudo nas nossas vidas, tem um processo e esse processo é necessário. Não cabe a mim, a você, julgar o Senhor ou questionar. Senhor, por que eu estou vivendo isso? E murmurar. Senhor, por que essa prova que eu estou passando? Tudo é necessário para que o propósito do Senhor se cumpra na minha e na tua vida. Amém? Amém. A Bíblia diz que
Depois que Paulo ele ceia com aqueles homens, a Bíblia diz que aquele navio continua. Ele está à deriva e ele continua. E aquele navio continuando naquela situação, onde os ventos eram contrários, onde lançava o barco de um lado para o outro, aquele navio, ele vai encalhar num banco de areia. Meu Deus. Quando ele para, aquele navio para num banco de areia, os soldados agora tomam uma decisão. Vamos matar os presos, por quê? Se um daqueles presos se livrassem, quem estaria morto eram os soldados, porque aquele era o ofício dos soldados. Então, a atitude tomada pelos soldados era matar aqueles presos. Mas o Senhor já havia visitado a Paulo, já havia dito para Paulo, Paulo, você não vai morrer. Nem um desses que estão com você vão morrer também. Ninguém vai morrer. E Paulo, crendo naquela palavra que o Senhor falou com ele, agora o Senhor usa quem ele quer, da forma que ele quer. O centurião a qual estava direcionando todos aqueles homens não permitiu que nada disso fosse feito. O Senhor é assim, quando pensamos que é o fim, que não tem mais jeito, o Senhor vem com uma novidade para as nossas vidas. Ele usa quem ele quer, ele abre uma porta, ele faz algo diferenciado nas nossas vidas, e a vontade dele se cumpre. Então, a ordem do centurião era, lança esses homens no mar, para que eles vão agora a nada. E agora, uns já tinham pegado os botes para tentar fugir daquela situação. Outros agora vão a nado. Para outros que pegam agora no que for possível. Sejam em tábuas, em destroços. Cada um se apega de alguma forma. Cada um se apega de alguma forma. Mas ninguém vai morrer. Ou seja, o Senhor direciona cada um de uma situação. Mas todos chegariam vivos do outro lado. Naquela embarcação, ninguém morreria. A Bíblia diz agora que uns vão nadando, outros vão se apegando a pedaços de madeira, outros vão de botes, mas todos chegam a uma ilha. Paulo chega agora na ilha de Malta, com todos aqueles homens. Uns, no meio do processo, vão nadando, se cansam mais. Um se apega num pedaço de madeira e a própria água os leva. E Paulo estava tranquilo, porque ele sabia o Deus que ele queria. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele havia sido visitado pelo anjo do Senhor, e ele sabia que nem ele e nem todos a qual estava naquela embarcação com ele pereceria. Paulo sabia o Deus que ele servia, e quando sabemos o Deus que nós servimos, seja a situação mais adversa que for, nós sabemos que o Senhor que nos guia, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Aleluia.
pastora, me perdoa, eu acabei fiquei prestando atenção na palavra, acabei me distraindo aqui do horário. Imagina, tranquilo. Eu falei para o pastor, está tão envolvente a palavra que o Bruno esqueceu de avisar, mas não tem problema, que aí a gente continua em seguir, não tem problema nenhum. Me perdoa, tá? Me desculpa aí. Imagina. Tá? Pode prosseguir. Isso é um sinal que está maravilhoso, né? Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz agora que Paulo e todos aqueles tripulantes, eles chegam até a ilha de Malta. Uns a nado, outros através de botes, outros se apegado a pedaços de tábuas, outros de destroços do navio, mas Paulo chegou lá vivo, e todos vivos. E agora eles estão na ilha de Malta. Quando chegam na ilha de Malta, o que acontece? Eles já são recebidos com bondade daqueles homens. Aqueles homens já recebem eles com bondade, já os ajudam, fazem ali uma fogueira, mas ali, Paulo é picado ali por uma cobra, e eles já estão achando que alguma coisa Paulo era, porque Paulo vem trazido preso, não morre na embarcação, é picado por uma cobra, eles já começam a julgar Paulo. É sempre assim. Quando Deus nos dá algum livramento, aí vem o julgamento. Quando Deus não dá o livramento, é porque estamos em pecado. Quando Deus dá um livramento, abre uma porta, mas está fazendo alguma coisa errada, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. O verdadeiro servo do Cristo como alguém de bom caráter que está fazendo as coisas certas. Dificilmente. Só que quando eles veem ali que Paulo é picado por uma cobra e não morre, agora eles veem Paulo como um Deus. Aí vem a idolatria. Porque entende que Paulo é picado por aquela víbora e não morre. E é interessante que, enquanto alguns julgavam, e talvez outros não, o dono daquela ilha não julga. Públio, que era o proprietário daquela ilha, ele pega Paulo, leva para a casa dele, e ali o pai dele está muito doente, Paulo ora pelo pai dele, o pai dele é curado daquela enfermidade, que ele estava com muita febre e tudo, é curado, e todos agora ficam sabendo quem Paulo era. E trazem agora todos os doentes até Paulo. Trazendo todos os doentes até Paulo, todos os doentes são curados. Paulo agora é honrado naquela ilha. Então, assim é a vida dos servos de Deus, como o pastor Aragão falou. São as montanhas, são os vales. Há momentos que estamos nas montanhas, há momentos que estamos nos vales. Mas temos que entender que em tudo o propósito do Senhor impera sobre as nossas vidas. Paulo agora, depois de 3 dias naquela ilha, depois Paulo segue viagem. Porque tinha um destino. Ele não ia poder ficar muito tempo naquela ilha. Tinha um destino. Havia um destino para a sua vida. Talvez se Paulo quisesse ficar só no momento de honra e de glória, talvez o coração de Paulo estivesse naquela ilha, de ficar só naquela ilha, mas Deus tinha um destino para Paulo. E agora Paulo segue viagem com aqueles homens até Roma. A Bíblia diz, no capítulo 28, versículo 16. Paulo, quando chega em Roma, a Bíblia diz assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém, sob a vigilância e guarda de um soldado. Paulo iria para julgamento. Ele ia ter que se apresentar a César.
Mas você vê que interessante, quando Paulo pede para ficar em uma casa por sua própria conta, ou seja, não for ser pesado para ninguém, ali o Senhor também já tinha um propósito. Paulo não chega lá e vai direto ao imperador de Roma, ele não vai direto ser julgado, não. Porque se fosse assim, ali já seria o fim de Paulo. Porque o que eu acho interessante é que, mesmo Paulo preso, mesmo Paulo passando por uma embarcação perigosa, mesmo Paulo caindo em uma ilha, sendo picado por uma víbora, mesmo Paulo passando por aqueles ventos terríveis que Paulo estava passando, sabendo que quando ele estava em Jerusalém, pregando ali para o seu povo, como ele tinha dupla nacionalidade, ele pregando ali em Jerusalém, se ele ficasse ali naquele momento, ele ia morrer ali mesmo, porque os líderes religiosos ali iam levar ele para julgamento, misturando ali a religião, a política, iam matar Paulo ali. Mas Paulo agora é levado para uma outra jurisdição. Paulo, mesmo sabendo que ele ia diante do rei Agripa, que também era um rei mau, mesmo ele sabendo de tudo isso, é como se Paulo entendesse, eu sei qual é o meu fim, mas eu estou ganhando tempo e eu estou pregando o evangelho. Se em Jerusalém eu não posso pregar, eu estou ganhando tempo, eu estou pregando o evangelho. Almas estão sendo alcançadas. Então, até que eu vá até Agripa, até que eu dê o meu testemunho, até que eu apele para César, e por também ter nacionalidade em Roma, então eu posso ser julgado por César em Roma. Então, a Agripa vai me lançar para Roma. A Agripa vai me lançar até César. Então, eu estou ganhando tempo. Porque Paulo também deu todo o testemunho dele para Agripa. É interessante que ele diz para o rei Agripa. Ele diz assim, o senhor também não crê, rei, nos profetas, na lei de Moisés e nos profetas? Eu bem sei que o senhor crê neles. O rei Agripa diz a Paulo, Paulo, você está querendo me tornar um cristão? Não vai ser bem fácil assim. Ou seja, Paulo responde para o rei, quisera eu que o Senhor me ouvisse e todos se convertessem. Ou seja, Paulo não estava se importando o que ia acontecer com ele. Paulo entendia que ele já havia morrido para o mundo e nascido para Cristo. E agora ele também, a hora dele ia chegar, e ele não ia poder fugir disso. Mas Paulo estava ganhando tempo e o evangelho estava sendo pregado. Almas estavam sendo alcançadas. E ali Paulo estava podendo dar o testemunho dele, me encontrei com uma luz, com uma voz verdadeira, a qual aquela muitos não creram, e Paulo estava pregando. Paulo passa por humilhação, ele chega diante do tribunal, e ali ele é acusado, não vê acusação nenhuma nele, não vê nada de errado nele, não podemos prender esse homem, aleluia, não podemos matar esse homem, ele só está pregando evangelho, aleluia, mas mesmo assim estão se levantando contra Paulo, pegam Paulo como um prisioneiro, mandam ele por uma embarcação até Roma. Dentro dessa embarcação, o soldado quer que lance os presos no mar, ou seja, a vida de Paulo está em risco de novo, mais uma vez, mas Paulo segue com o plano de Deus, segue com o propósito de Deus, a ponto que Paulo cai em uma ilha, e dentro dessa ilha, o pai do dono daquela ilha agora recebe cura, todos aqueles que chegam até Paulo recebem cura, Paulo volta naquela
daquela embarcação, Paulo chega até Roma, e o processo do Senhor está sendo cumprido na vida de Paulo. O tempo está se passando. Quando Paulo chega em Roma, no capítulo 28, versículo 16, Paulo pede para que ele pudesse ficar em uma casa, não ser pesado a ninguém, e ali, mesmo sobre vigilância de um guarda, um soldado ali diante daquela porta, Paulo recebe aquele benefício. Você vê que todos que servem ao Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Tudo coopera. Só que eu só quero... A Bíblia continua dizendo, se você continua lendo o capítulo 28 em seguinte, a Bíblia continua dizendo que Paulo agora, ele continua, as pessoas, a vizinhança ali, eles começam a ir até Paulo. E Paulo continua pregando o Evangelho. E continua ali ganhando almas. Até, mesmo vigiado, mesmo sendo vigiado, Paulo continua pregando o Evangelho, até ser levado a César, onde sabemos ali o que vai acontecer. Mas, enquanto Paulo estava naquela casa, ali Paulo já estava levantando uma igreja, lá em Roma. Paulo já estava ali, onde ele ia ser decapitado, onde o fim dele já estava naquele lugar, aguardando julgamento. Ou seja, enquanto Paulo está aguardando o julgamento, Paulo está levantando as igrejas, o Evangelho está sendo pregado, a obra do Senhor está sendo feita. Muitas vezes questionamos ao Senhor. Na noite de ontem eu falei com o Senhor, Senhor, o que há de acontecer agora? Que decisão tomar? E eu fiquei bem temerosa, principalmente quando eu comecei a ler essa passagem que o próprio Deus colocou no meu coração. O Senhor deixou bem claro, há um percurso a percorrer. Há muitas coisas a serem feitas. Aleluia. Em todo o processo, a obra do Senhor tem sido anunciada. O tempo de Paulo foi usado para pregar o Evangelho. Nós sabemos tudo o que aconteceu com Paulo e nós sabemos o quanto ele se dedicou pela obra do Senhor. E todo aquele que se dedica pela obra do Senhor dificilmente vai receber algum aplauso. Muitas vezes você vai ser honrado, mas por um grupo bem menor. Muitas vezes caluniado, muitas vezes desacreditado. Muitas vezes vamos encontrar cobras no meio do caminho. Muitas vezes seremos julgados em Jerusalém pelos irmãos, pelos próprios irmãos. Muitas vezes o Senhor nos tira do meio, nos leva para uma outra situação, para que o Evangelho dele continue sendo pregado. Situação que muitas vezes não vamos conseguir expor em detalhes, para não gerar outras complicações. Mas a vontade do Senhor continua sendo feita na vida de Paulo, e ela continua sendo feita na sua e na minha vida. Essa embarcação,
o barco se quebrou. Todo o trigo que estava dentro do barco teve que ser lançado fora. Teve ventos. Houve muitas situações onde foi necessário que Paulo passasse. Muitas situações. Mas em todo tempo, o Evangelho do Senhor estava sendo anunciado por Paulo. Jesus. A vida de Paulo era um testemunho vivo da pregação do Evangelho. Paulo não estava mentindo. Quando Paulo disse que os líderes dos judeus lá em Jerusalém estavam tramando contra ele, para acabar com ele, tudo isso não era por conta de Paulo, não, é muita pretensão achar que é por conta das nossas vidas, tudo isso. Tudo isso era por conta do Evangelho de Cristo. A vida de Paulo era pregar o Evangelho. A vida de Paulo era anunciar as boas novas. A vida de Paulo era perder a privacidade para servir o reino de Deus. A vida de Paulo era ser um livro aberto em prol do Evangelho. Talvez você esteja se identificando com essa palavra. Quando não estamos pregando o Evangelho, estamos rodeados de pessoas, amigos. Parece que tudo é muito fácil, tudo é mais fácil. Mas quando verdadeiramente estamos pregando e vivendo este Evangelho, as coisas começam a se dificultar. Parece que as portas, elas começam a fechar. Parece que aqueles que deveriam entender que somos chamados para servir, simplesmente pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino de Deus, são os que verdadeiramente não entendem. Parece que muitos daqueles que dizem que amam o Senhor, quando você ou eu estamos fazendo a vontade do Senhor, não compreende. Porque verdadeiramente não querem viver o verdadeiro Evangelho. Mas Paulo tinha uma missão. Ele tinha uma missão. E dentro daquele propósito, dentro daquela missão, o Senhor estaria cuidando dele. O Senhor estaria mantê-lo vivo dentro desse propósito, até que o propósito se acabasse. Quando o Senhor entendesse que era o fim de Paulo, aí seria o fim de Paulo. Não seria o rei Agripa, não seria o governador Festo lá, não seria César, não seria o mar revolto, não seria o vento, não seria a víbora naquela ilha, não seriam os soldados quando quiseram lançar todos os presos no mar, não seria ninguém que poderia parar Paulo, porque Paulo tinha uma história, um propósito a se cumprir na terra. Não é diferente na sua vida e na minha vida. Se temos um propósito, ainda que se levanta ventos e tempestades, ainda que a embarcação venha quebrar, ainda que venha só ficar destroços ao redor, ainda que tenhamos que aprender a nadar, porque eu não sei nadar. Meu esposo e meu filho sabem, eu já ia morrer logo. Eu não sei nadar. Ainda que tivesse que aprender a nadar, que eu acho que no desespero eu ia aprender a nadar rapidinho, né, meu Deus? Ainda que tivesse que aprender a nadar, não iria morrer. Não iria morrer. Porque o propósito do Senhor iria se cumprir do outro lado ainda. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ainda não era o fim de Paulo. Ainda não era o fim.
Essa foi a palavra que o Senhor colocou no coração, que o Senhor esteja falado com você essa noite, porque comigo o Senhor falou e falou muito. Amém, glória a Deus, e agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Funcionou o áudio da Cris? Glória a Deus, irmão. Que palavra, né, pastor Júnior? Maravilhosa. Glória a Deus. Eu acho que a cada dia Deus vai falando mais aos nossos corações, né? Vai nos alimentando. E não sei quantos irmãos, mas claro, obviamente é a mesma coisa. Mas a cada dia eu vou sentindo mais a presença dele. Glória a Deus. Eu não sei explicar, mas a cada dia eu sinto mais a presença de Deus. Glória a Deus. E é por isso que, irmãos, eu fico feliz por compartilhar isso com os irmãos, ter essa comunhão. Isso para mim tem sido muito valioso. Não tem preço. Amém. Para nós também. Vamos encerrar essa sessão, né? Vamos partir para outra, já para a oração diária. Glória a Deus. Lá tem 2 pedidinhos, né, de oração e mais orações, né, por nós, pelos nossos, né? Amém? Vamos encerrar, tá, irmão? Amém. Tá bom. Tá desligado agora. Paz, beija. Glória a Deus. Vou dar uma olhada lá no grupo de oração. Vou ver os pedidos. Glória a Deus. Bom, hoje do grupo dos profissionais de saúde da região dos Lagos, a irmã Jeane, ela escreve o seguinte: boa tarde, essa semana recebi várias mensagens de colegas que estão entrando em depressão. Alguns pedindo afastamento por tempo determinado. Vamos orar, né, irmãos? Esses profissionais, esses bravos guerreiros. Né? A irmã Leila, a pastora Leila, mãe da irmã Thalita, ela diz as últimas notícias de uma moça, que não estou achando o nome aqui dela, mas foi uma moça que sofreu um acidente, acho que de moto, né? Ela diz que está esperando fazer uma cirurgia, que infelizmente só um milagre. Ela está entubada, houve respirador, ela foi jogada na parede 2 vezes, esmagou o quadril e o cérebro tem um coágulo. Né? Vamos orar para essa jovem, né, irmãos? Não vejo mais pedidos de oração. Né? São esses pedidos de hoje, né? Os profissionais da área da saúde, né? E dessa jovem. O pastor Júnior. Amém. Pedi pela minha casa, minha família, pela vida dos irmãos e por esses pedidos de oração que o irmão Bruno citou agora. Amém. A mãe que não está podendo falar, né? Mas obviamente ela pediu pela família dela, né? Pelos filhinhos dela, né? O filho João Alexandre, o Juninho, Benjamin, né? A pastora Elisângela, quer fazer um pedido? Eu pedi pela minha casa, irmão, por todos os pedidos que o irmão já falou, e pela minha família, que eles venham ouvir a voz do Senhor, serem tocados pelo Senhor e
se converterem aos caminhos do Senhor, pela nossa igreja e por algumas decisões que o pastor e eu temos que tomar, e que o Senhor venha nos direcionar para que a gente venha fazer a vontade dele, não a nossa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Mas nós sabemos que não é difícil. Toda decisão que tomamos não é difícil, porque temos que estar disposto a pagar pelas consequências delas, né? Então, o Senhor venha nos direcionar. Eu gostei muito daquela mensagem do pastor Aragão, que ele fala que nós temos que ouvir a voz de Deus, não a nossa voz, né? Ele dizer que Deus, lembra quando ele falou isso? Nós temos que ser direcionados por Deus, né? Não pela nossa vontade. Eu gostei muito dessa pequena frase que ele comentou. Né? Pastor Júnior inicia a oração. A irmã Cristiane, lamentavelmente, a gente não vai ouvir a vozinha dela, né? O irmão Lucas está aí? Ele pode orar também, não? Tá aqui. Vamos, eu estou aqui do lado da mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o irmão Lucas, né? Eu e finaliza a pastora Cristiane Rocha. Pastor Elisandra Rocha. Aí tem uma irmã que se chama Cristiane Rocha. Glória a Deus. Pastor Júnior, por gentileza. Amém. 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 Deus amado, Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer por esse alimento maravilhoso, meu Deus, a qual o Senhor nos deu essa noite, essa palavra, Pai, a qual veio falar em nossos corações. Deus, eu te agradeço, Pai amado, por essa palavra, Senhor. Boa foi essa palavra, meu Pai. Ó Pai, eu venho te agradecer pela vida da minha esposa, do meu filho, que o Senhor venha guardá-los, dar saúde, protegê-los. Deus do irmão Bruno, do seu casamento, da sua mãezinha, da sua tia, da sua prima, meu Pai amado, do seu irmão, a vida da irmã Cris, dos seus filhos, Pai amado. Deus, que o Senhor venha guardar, meu Pai, a proteger cada um de nós. Ó Deus, que todos esses pedidos de oração, meu Deus amado, agora nessa noite, o Senhor venha ouvir, meu Pai amado, com carinho. Mas sabemos, Pai amado, que a última forma é a tua vontade, meu Pai. Pai amado, que esse coronavírus, Pai, venha bater em retirada. Que o Senhor venha, meu Deus amado, abençoar a vida do Jair Bolsonaro. Que esses governadores desses estados, Pai amado, venham tomar as melhores decisões, Senhor, para que o Brasil volte a andar. Ó Deus, sabemos, Pai, que é os fins dos tempos, que a tua palavra está se cumprindo. Então, que tudo seja conforme a tua vontade, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Porque sabemos que o Senhor não desampara, meu Deus amado, o justo. O Senhor não desampara o órfão e a viúva, meu Pai. O Senhor não desampara aquele que é justo, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, por essa palavra que veio do céu. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Pai, abençoe a vida da minha família, abençoe a família do meu Bruno, a família da Cris. Que o Senhor venha de encontro a cada família, que o Senhor possa abençoar cada pedido de oração. Obrigado por esse louvor que Deus toma seu nome, obrigado por essa pregação maravilhosa, que o Senhor possa trazer cada dia mais pregações assim fortes, que o Senhor possa ser, e que o seu nome possa ser engrandecido cada dia mais. Que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe todo mundo que trabalha na área da saúde, que o Senhor possa abençoar cada dia mais, e que essa cura venha o mais rápido possível. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pai, continuando, Pai, na tua presença, Pai amado, em concordância com cada oração dos meus irmãos, Pai, eu venho te agradecer por esse culto abençoado, pela comunhão com meus irmãos. Muito obrigado, meu Deus. Mais um culto em que o Senhor se fez presente no meio do teu povo, Pai amado, porque a tua palavra foi pregada, Pai. Glória a Deus, amado. Louvado e agradecido o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Oro, Pai, em favor desses profissionais da área da saúde, Pai amado,
que a irmã Jeane pediu, Pai, oração para essas pessoas que estão em depressão, Pai amado. Pai, eu clamo a Ti em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, Pai, e reverta, Pai, essa situação, Pai amado. Alivia o peso desse povo, Pai amado, em nome de Jesus, meu Senhor. Seja exposto com essa gente, Pai amado, com esses profissionais, esses bravos guerreiros, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus. Ajuda-os, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Vai livrando, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, desse perigo do contágio do coronavírus, Pai amado. Clama a Ti em nome de Jesus, Pai. Peço em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha ajudar esses profissionais, Pai amado. Ajuda, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oro também, Pai amado, por aquele rapaz, o Rudney e o Celso, se não me engano, o pastor Sebastião pediu que orássemos por ele. Peço em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor, como já oramos de outras vezes, só confirmando, que o Senhor venha reverter a situação, Pai amado, ao qual eles se encontram, Pai amado, nessas enfermidades, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Oro também para essa moça, Pai amado, que sofreu acidente de moto, Pai amado, que a pastora Leila Cabreira pediu oração. Eu clamo a Ti, Pai amado, que ela venha receber a cura, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que esse quadro se reverta, Pai amado, que ela venha encontrar a cura total, Pai amado. Em nome de Jesus, meu Deus, seja exposto com essa moça, Pai amado. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Oro por cada um dos meus irmãos, o pastor Júnior, a pastora Elisângela, o irmão Lucas. Pai, abençoa essa família, os proteja, livra de todo mal, Pai. Ajuda, Pai, nessas decisões ao qual a minha irmã acabou de mencionar, Pai, que ela venha tomar uma decisão segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai amado. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor. Oro também pela irmã Cris, para os filhinhos dela, Pai, todos os filhinhos dela, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa família, proteja, livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Sustenta essa família, que não venha faltar nada, Pai, nada para essa família, Pai. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Deus. O que é mais importante nós temos, Pai, é a Tua presença, Pai. Isso nos basta, como a Tua palavra mesmo afirma, Pai amado. Glória a Deus. Oro pela minha mãe, Pai, oro pelo meu irmão, oro pela minha esposa, oro por mim, esposa do meu irmão, Pai, os filhos dela, Pai. Oro pelos meus, Pai amado. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. Seja conosco nessa caminhada. Pai, se alguém que precisa mudar a maneira de agir, de pensar, precisa ser consertado, eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai amado. E peço em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor lança o manto da salvação sobre os meus, Pai amado. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Deus. Não perca nenhum deles, Pai. Eu clamo a Ti. Segure firme cada um nas suas mãos, Pai. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto de hoje. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em concordância, Senhor, com os meus irmãos, ó Pai, cada pedido de oração, cada família, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, direcionar, Senhor, a minha casa, que o Senhor venha abençoar, Senhor, e direcionar, Senhor, a vida do meu esposo, a minha vida, do meu filho, que nós venhamos fazer a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus, em nome de Jesus, te peço, nos dê saúde, sabedoria, continua, Senhor, cuidando de nós, como o Senhor tem cuidado, Senhor, até aqui, te agradeço, meu Deus, pela minha casa. Eu te peço, Senhor, pela vida do irmão Bruno e todos os seus familiares, sua esposa, sua mãe, sua tia Lindalva, seu irmão, sua cunhada, seus sobrinhos, seus inquilinos, Pai, todos os pedidos de oração, meu Deus, do grupo Mensagens Bíblicas, Senhor, Pai, essa jovem, Pai, que está no hospital, meu Deus, os irmãos, os amigos do irmão Sebastião, do pastor Sebastião, que o Senhor venha de encontro, meu Deus, dando saúde, Senhor, livrando de todo mal. Te peço, meu Deus, pela vida da irmã Cris, dos seus filhos, cada um, meu Deus, que o Senhor venha estar cuidando, direcionando,
tirando todo o impedimento, Senhor, que impede essa família, meu Deus, de crescer, de prosperar, de avançar. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha guardar, Senhor, a cada um de nós, meu Deus, a irmã Márcia, Senhor, que precisa, Senhor, ser curada da sua coluna. Pai, em nome de Jesus, todos eles estão pedindo oração, as irmãzinhas da minha igreja, Senhor, os meus familiares, meu Pai, que venham se render a Ti, meu Deus, enquanto há tempo, Pai, porque nós cremos, Senhor, que a oportunidade tem sido dada, meu Deus. Os familiares do meu esposo, meu Deus, para voltar a si, meu Deus. Nós cremos, Senhor, que a oportunidade está sendo dada a todos, meu Deus. Nós cremos que esse é o momento, Senhor, de vida se render aos teus pés. Então, que o Senhor venha ter misericórdia, meu Deus, de cada um de nós. Misericórdia, Senhor, da nossa nação. Misericórdia, Senhor, da humanidade. Pai, em nome de Jesus, nos livre e nos guarda, Senhor, desses ditos, meu Pai, essas máscaras que dizem que estão vindo, Senhor, para a nossa nação, para adoecer mais pessoas. Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor desvie, meu Deus, esse vento, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, colocar por terra, Senhor, todo esse levante do inimigo, ó Pai, trazendo mais mortes para a nossa população, meu Deus, para a nossa nação. Pai, eu te peço, Senhor, pelo meu sobrinho Tiago, Pai, que está em Portugal, que você tenha misericórdia dele, da sua esposa, pela Andréia, meu Deus, que está na França, que o Senhor tenha misericórdia dela, do seu esposo, dos seus filhos, da sua neta. Pai, eu te peço, meu Deus, olha, Senhor, para cada um de nós com um olhar de misericórdia, meu Deus, nos permita, Senhor, te servir, meu Pai, abre as portas, Pai, para que nós venhamos continuar te servindo, te adorando, Pai, que nós não venhamos nunca, Pai, nunca, Senhor, nos perder no meio do caminho, nunca, meu Deus, deixar de ter um caráter cristão verdadeiro, que prega o teu evangelho genuíno, Pai. Não somos, Senhor, os melhores, Pai, mas procuramos, Senhor, te servir em espírito e em verdade, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, meu Pai. Misericórdia, Senhor, essa jovem, meu Pai, que está, Senhor, no hospital, meu Pai, entre a vida e a morte, Pai. Dê uma oportunidade para essa jovem, Senhor. E que dentro desse processo, meu Deus, o Senhor venha, se necessário, Pai, converter, Senhor, o coração dela, eu não sei, ou converter os corações de seus familiares, eu não sei, mas que a tua obra seja feita, amém, Pai, em espírito e verdade, Senhor, na vida desta família. Pai, eu te peço, Senhor, pela minha mãe Cristo, Senhor, da nossa igreja, Pai, que diz, Senhor, que foi, que teve um contato com uma pessoa que está com coronavírus e ela está muito assustada, que o Senhor tenha misericórdia da irmã Cida, meu Deus, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia da nossa liderança, tenha misericórdia dos nossos irmãos, da nossa igreja, tenha misericórdia do Sidney, da sua família, da Ellen, do Luciano, da família deles, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, crendo, Senhor, que o Senhor é conosco, crendo, Senhor, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem ouvido o nosso clamor, crendo, Senhor, na tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém. Então, eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Façam assim todos com as suas mãos, em forma de receber o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam espalhados por toda a terra. E esse povo santo, nesse santo lugar, diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amanhã, pastor Júnior. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Mais uma benção. Quando é que vai ser Amém. Quando é que vai ser o pastorzinho Lucas? Pode ser amanhã. O cara me desesperou. Ele ficou sério. Fica bravo. Ai, meu Deus. Foi um prazer, irmão. Um prazer imenso. Muito feliz. Vamos descansar. Chama amanhã que se vê de novo. Glória a Deus. Até amanhã. Paz, beija, paz, Cris. Paz, beijo, coração. Paz, mãezinha do irmão Bruno. Deus abençoe a todos. Paz, irmão.